Olá e seja bem-vindo ao canal, o podcast do FIFácil. Eu tô aqui com o Raul Sena pra gente fazer um podcast. Eu tô chamando de papo de sardinha, em homenagem também ao seu canal. Mas a intenção aqui é conhecer um pouco o Raul, né? Depois, o que motivou ele, né? A gente sempre entende que quem é empreendedor, quem começa nos negócios uma coisa do podcast é que a gente está entrevistado, assim, eu chamo de goianos de respeito, né? São figuras aqui da cidade que estão se descontando no mercado financeiro e tudo mais. Cara, obrigado aí por aceitar o convite. Cara, obrigado demais. Prazer aí. Eu tô conhecendo ele praticamente na câmera aqui. A gente falou 2 palavras antes, mas tem aqui uma linguicinha que, segundo o pessoal tá aqui, dá uma boa ideia. Obrigado pelo convite, né? Boa. Vamos começar então um pouquinho sobre você, assim, na infância. Eu já escutei... Fala um pouquinho da escola, por exemplo, eu estudei numa escola, agora talvez você não vai conhecer, chama Gotinhas do Saber. Gotinhas do Saber eu não vou conhecer. Gotinhas do Saber, nova opção. É uma escola que fica ali na Vila Nova, aí depois eu saí e fui fazer WR, né? Nossa, já era... A família já estava próspera já. Mais ou menos, né? Na verdade, a gente era uma família que, obviamente, queria ascender, mas queria... Todo mundo, na verdade, quando foi pra lá, quer medicina, né? Eu descobri lá que eu não gostava de medicina, né? O WR é uma escola de referência, né? Eles são muito bons de vestibular e tal. Pelo menos era na minha época, não sei hoje em dia. Não, também... Eu acho que hoje em dia ainda é uma referência, mas... Já foi, tipo, o top 1, né? Já, na época era pra lá e a gente gostava. Eu gostava bastante de engenharia, né? E como é que é agora você, né? Eu estudei em um monte de colégio, cara. Eu estudei ao todo umas 12 escolas ou mais. Eu mudava de colégio todo ano. Minha mãe, ela gostava muito de mudar de casa, cara. Então minha mãe, a gente até tinha uma casa, um imóvel próprio na cidade vizinha daqui, que chama Senador Canedo. Aí depois ela vendeu e tal, a gente comprou outra casa no Santo Hilário. Mas a gente mudava de casa quase todo ano. Aí eu mudava de casa e de escola junto. Então eu estudei, poxa, tudo quanto é escola, assim, cara. É muito difícil quando eu estudei. E aí, como é assim? Porque você é uma pessoa meio empática, né? Você gosta de fazer amigos. Eu gosto. Eu acho que você tem essa facilidade, né? Eu já te conheci poucas vezes, é a primeira vez que a gente troca uma ideia ao vivo aqui, mas a gente já conversou pelo telefone, já trocou assim. E pelos vídeos, né? A gente acaba, às vezes, admitindo que conhece alguém pelos vídeos. E por interações de equipe e tudo mais. E as interações você tem sempre uma pessoa muito empática. Então eu imagino que... Imagina, você trocou, você fazia amizades muito fáceis. Como é que é essa dificuldade depois de ter que trocar isso? Então, mas eu acho que é por isso que eu faço amizade fácil. Porque imagina, todo ano eu tinha que fazer amigo de novo, né? Eu não tenho, tipo assim, um amigo que eu estudei por muitos anos. Então eu chegava na escola nova e daí eu tinha que conhecer as pessoas. Eu acho que foi assim que eu fui ficando bom pra conhecer gente rápido. Porque... Sei lá, se você muda de escola, você demorar 1 ano pra criar um relacionamento, no outro ano você muda de novo, você nunca vai ter relacionamento com ninguém. Acho que eu aprendi a fazer relacionamento mais rápido com as pessoas por causa de mudar de escola, assim, sempre. Acho que isso ajudou muito minha vida. E por exemplo, a parte da escola, o que você mais gostava, assim? Tem alguma matéria que você... Cara, eu sou bom em exatas, mas eu nunca gostei de exatas. Mas eu sou bom em exatas. Eu sou melhor em exatas do que humanas, mas gostava mais de humanas. Então Por exemplo, você tem um perfil, assim, de escutar você, um perfil um pouco de... Parece professor. Eu tinha um professor de história que eu gostava muito. E você tem aquele conto pela perfeição, né? Você saber contar uma história. E eu acho que você tem um pouco disso. Eu imaginei que você gostava um pouco de humanas. Como é que é você, história? Cara, eu queria ser professor de geografia antes, cara. Eu queria ser professor de geografia. Quando eu prestei vestibular, eu prestei pra geografia porque eu queria ser professor. Eu sempre quis dar aula. Hoje em dia eu dou aula, né? Na UVP, mas eu sempre quis dar aula. E eu fui então querer ser professor. Minha família inteira é de professor. Meu pai era professor de matemática, e aí ele era artista plástico, mas ele deu aula de matemática também, deu aula de design, teve o escritório de design, mas quebrou, tal. Então o empresário foi mal sucedido em todas as empresas que ele tentou abrir, mas a vida dele mas deu ele aula. Tentou, né? Tentou muitas vezes. E minha mãe era fotógrafa, mas aí meu irmão, ele é professor de geografia mesmo, foi por isso que eu quis fazer geografia, eu acho. E a minha irmã, ela é pedagoga, então ela é professora de criança, né? E aí eu também dou aula. Então é uma família meio que de professores, assim. Acho que tem muito a ver com o fato da nossa família não ter estudado muito. Meus pais, eles se formaram já depois de adultos, assim. Minha mãe se formou, ela já tinha pouco... Minha mãe se formou 5 anos antes de falecer. Minha mãe faleceu com uns 40 e poucos, ela se formou ali por volta dessa época. E meu pai, ele também se formou depois de adulto, e meus avós não foram formados porque vieram, né, do Nordeste e tal, desceram pra cá procurando emprego. Desceram da Bahia, Paraíba, Pernambuco. Legal. E além de mudar de escola, teve alguma escola que falou, pô, essa escola
Aquela escola da primeira namoradinha, como é que é essa primeira parte, assim? Cara, o colégio que eu mais gostei de estudar, eu acho que foi um colégio público, chama Liceu. Eu estudei no Liceu de Goiânia, foi o que eu mais gostei de estudar. Lá era bom, assim, foi onde eu mais fiz amigos e os amigos mais duradouros, eu acho. Até hoje tenho amigos do colégio, assim, do colégio público, foi uma amizade maior, assim, tinha pessoas diferentes, né, de vários lugares, assim, e foi ali que eu fiz meus primeiros relacionamentos, assim, mais amorosos, assim, eu não era muito de namorar nem nada, eu ficava com as meninas, mas eu não tinha muito... Eu tenho 2 estados de vida, né? Ou eu fico com a pessoa ou eu caso. Eu não tenho. Mas eu não tenho nenhum tipo de meio termo com nada. Ou eu gosto de uma coisa ou eu odeio. Eu gosto muito ou não gosto. Não tem. Não existe meio termo na minha vida. Nenhum tipo de meio termo. Binário. Pior que nada. Nada na minha vida. Você perguntar qualquer coisa da minha vida, não tem uma coisa que eu só acho ok. Não tem nada. Eu gosto ou eu odeio. Então é isso. E aí com as empresas é a mesma coisa. Então tem coisa que eu acho ético, não acho ético, daí eu odeio também, já não me serve mais. Então não tenho capacidade de dialogar com o meio das coisas, assim. Legal. Essa visão é interessante até porque explica um pouquinho a sua entrega no seu trabalho, né? Na sua intensidade do seu trabalho. Você acha que isso é um pouquinho disso? A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é trabalhar, daí é o que eu faço o tempo todo, assim. Sei lá, eu gravei, imagina, né? Eu tava... Que hora que foi? Conta um pouquinho da rotina de hoje, por exemplo. Cara, eu gravo todo dia. Quase todo dia. Se eu não estiver em Goiânia, também eu gravo. Então, mesmo se eu estiver viajando, eu gravo todo dia. Eu acordo, normalmente eu escrevo, aí eu escrevo o roteiro e tal. Sou eu que roteirizo tudo, então eu já escrevo. É só o giro da bolsa que não, porque eu gosto de fazer o react das notícias. Aí eu deixo o Ricardo escrever as notícias pra eu ler e reagir, né? Porque senão não fica tão engraçado. Não fica. É porque eu penso nas piadas melhores de improviso ali, que se eu conto a segunda vez eu não consigo rir. Aí eu faço assim. Agora, os outros roteiros todos eu escrevo. Então, eu chego aqui, escrevo um pouco, daí faço umas reuniões. Normalmente, eu prefiro começar o dia escrevendo, porque é a hora que você tá mais criativo, assim, né? Depois você almoça, já fica meio preguiçoso pra escrever, não funciona tão bem. Aí eu começo escrevendo, aí eu marco as reuniões normalmente pro horário das 11 até as 15 ali. Então, ou vou almoçando no computador, ou almoço aqui mesmo. Eu cozinho todo dia à noite, então já faço minhas marmitas, já trago e tal. E aí eu como aqui mesmo ou como em frente ao computador. Hoje, por exemplo, já aproveitei, já vou comer com você, que já fica aqui. A gente já fica aqui. E é basicamente isso, eu trabalho o tempo todo até a hora de dormir. Aí eu vou trabalhando aqui, eu fico até umas 19, aí quando eu vou beber, eu bebo aqui mesmo, com os meninos aqui mesmo. O pessoal já mostrou aqui onde tá o barzinho, o churrasqueiro aqui. Cara, eu não saio daqui pra nada. Eu só saio daqui pra trabalhar em outro lugar. Ou quando eu vou estudar, né? Igual foi agora, fui o Wharton, fui os lugares pra estudar. Eu estudo todo dia, cara. Aí eu leio um pouco, passo a tarde normalmente lendo um pedaço ali. Então quando eu não tô fazendo reunião, eu tô lendo alguma coisa, estudando. Aí... Quais são as suas principais fontes, assim? O que você acha que teria que ler, assim? Primeiro pra se manter informado e a outra pra aprimorar, porque eu acho que tem 2 vibes, né? Uma é para informação e outra para formação, né? Então, de informação, eu uso, sabe, o Google News ali, eu cadastro todos os jornais e aí fica naquele negócio ali, aquilo que me chama mais atenção eu leio de manhã. Então é com base nas notícias mais importantes do dia, mas aí pega de todo lugar, né? Você vai seguindo aqueles que você gosta, daí sigo o Valor, sigo a Infomone, sigo todo mundo ali e vou vendo essas de notícias do mercado financeiro. Mas isso aí eu fico fazendo o dia inteiro, então fica ali na atualização, você vai... O dia todo você vai clicando, não sei como é que você faz, mas eu fico o dia inteiro olhando ali pra ver se tá tudo certo, né? O mundo tá acabando e tal. Aí eu coloco os jornais ingleses também, coloco um pouco do jornal da Alemanha que você consegue fazer a tradução lá simultânea, já fica, né? O Le Monde, coloco o Deutsche Welle, coloco algumas coisas legais assim pra ficar acompanhando. E pra leitura mesmo, depende do que eu tô estudando no ano. Então é assim, esse ano não tô muito estudando mais mercado financeiro, porque eu passei os últimos anos todos estudando mercado financeiro constantemente, né? E fiz muitos cursos de mercado financeiro agora também, por conta a gente começou a expandir o leque, né, da empresa, não só para consultoria, mas foi para o banco, para o cartão, essas coisas eu não entendia. Então foram muitas aulas ali que eu tive que pegar para entender como é que funciona isso mesmo, porque uma coisa é investir, outra coisa é trabalhar como, fazer um índice, fazer um negócio, são coisas muito longe do que eu fazia anteriormente, né, e é um tipo de metodologia muito mais complexa. Aí eu estudei muito mercado financeiro nos 2 últimos anos, esse ano eu tô trabalhando melhor a minha comunicação, assim, então tô trabalhando melhor para poder... Me gera um pouco assim, porque você já é um bom comunicador. Cara, mas o ponto da comunicação... O que você acha que é falho, assim, que você pode melhorar, né?
Eu testo tudo, cara. E aí, por exemplo, eu sou do detalhe. Então, assim, o pessoal vê lá, eu faço a barba. Né? Nada é aleatório. Eu faço e testo quanto que melhora a conversão do canal, dos inscritos. Eu corto o cabelo, raspo o cabelo, vejo se funciona. Vou lá e engordo, emagreço. Eu vou fazendo tudo processualmente. Coloco óculos, tiro óculos, vejo se funciona. Então, essa parte da imagem, eu tô tentando fazer um estudo legal. A parte da liderança, né? Eu gosto muito de estudar também, porque aqui dentro da empresa a gente tá indo para um outro nível. Eu liderei já empresas maiores, né? Mas assim, com 3 mil funcionários ali, mas a gente começou a crescer num passo que, poxa, eu tô com 200 funcionários e esse tamanho de empresa é um tamanho de empresa que eu não conheço muito bem. Eu entendo muito bem de empresas muito pequenas e muito grandes, que foram as que eu trabalhei. Agora, do meio do campo aqui, quando tá essa até de 200 até 1.500 funcionários, eu não conheço bem ainda e aparentemente a gente tá se encaminhando para isso, né? Daí eu tô tentando me preparar para essa gestão dessas equipes desse tamanho, treinar meus líderes, então também eles estão estudando inglês agora, daí eu vou tentando aprender junto com eles, vou treinando, aplicando treinamento de liderança, fim de semana agora a gente vai passar 2 dias aqui, vou aplicar treinamento de liderança na galera, daí eu vou estudar fora, comunicação, estudei gestão de times lá fora, fui lá Wharton, fui em Babson, né, aprender sobre liderança executiva para melhorar essa comunicação, porque ela precisa ser muito intencional, não é falar bem o primeiro passo. Um detalhe, mas tem o que se fala também é importante, além do ter falar, o conhecimento, né? ter o conteúdo. E entender como é que funcionam os seres humanos, né, cara, que é um estudo eterno, você nunca vai ser tão bom nisso assim, quanto dá pra ser, sabe? Então eu tô me dedicando agora a entender como os grandes líderes da humanidade eles fizeram pra ter seguidores tão fiéis, né? Eu assisto horas e horas de discurso de presidentes da república, etc. Eu tô tentando aprender a me comunicar melhor com massas, né? Porque é muito diferente essa comunicação massiva dessa comunicação para investidores, por exemplo. O que a gente faz é uma comunicação muito específica, né? Você tem que melhorar, a gente tem que subir. Até para você, por exemplo, se você quer atingir uma massa, você quer atingir... Vamos lá, vamos falar do objetivo provavelmente seu inicial, educação financeira. Você falar de educação financeira, você não tem que falar de educação financeira para quem tem educação financeira ou para quem busca. Você tem que falar de uma forma para quem não tem, né? Para convencer, não é convencer, mas é estimular alguém que ainda não tem para fazer, né? E eu era muito ruim de podcast, por exemplo. Quando eu ia nos podcasts, eu sentia que eu não conseguia me desenvolver bem ali. Daí, fiquei um bom tempo vendo entrevistas ali, assisti as entrevistas do Donald Trump. Eu acho que ele vai muito bem em entrevista, ele consegue controlar muito bem o caminho que ele quer. Assisti algumas entrevistas do Lula também, vai muito bem também em entrevista. Então, porque ele não perde a paciência, né? Não dava pra ver, por exemplo, as do Bolsonaro. Ele perde a paciência e não consegue continuar a argumentação. Manter o diálogo quando ele... É foda falar de Lula e Bolsonaro, porque as pessoas acham que... Eu tô falando do poder comunicacional, não tô nem entrando no detalhe, porque por isso que eu citei o Trump também, pra fazer um contraponto, né? Pra não parecer que eu tô... Elogiando demais o Lula. Não é isso, mas é porque o Lula realmente, ninguém vira presidente da República depois de sair da cadeia se for ruim de comunicação. Eu tava conversando, tem algum amigo que conheceu o Lula, que é de direita, conservador, saiu beijando a mão do senhor presidente e depois falando bem dele. 5 minutos o cara muda. Porque ele é bom, ele é bom com pessoas, ele é bom com empatia. Não significa que ele tem um plano econômico maravilhoso, não. A gente tá defendendo o plano econômico. Mas ele, como comunicador, é interessante. Então, aí... E no Brasil, assim, eu só queria puxar essa ponte. Quem no Brasil você acha que nos últimos 30 anos... Porque a gente tem histórico de, por exemplo, Getúlio Vargas também era um comunicador de massa, assim. Trabalhadores do Brasil! Não era muito um grande comunicador, não. Ele tinha melhores ideias do que se comunicava bem. Mas ele conseguia atrair... É isso que eu tô te falando. Mas o caminho da ideia, da formatação daquilo que você tá defendendo, ele interessa muito também. É porque, por exemplo, não é só a oratória que é o que a gente acha que é um bom comunicador, né? A oratória, de fato... A oratória dele é ruim, não é inentendível para boa parte da população daquela época. Aí que você entende o quanto o Getúlio Vargas é um cara esperto e uma pessoa capaz de lapidar uma imagem. É FHC, por exemplo, ele não fala bem. Não é isso. É porque ele estrutura muito bem o pensamento. Ele é muito bom de pensar naquilo que está sendo dito. Então, o Getúlio Vargas falava assim mesmo, trabalhadores do Brasil, né? Ele tinha um sotaque muito complicado. Cara, não parece português. Se você pega e ouve os discursos dele ali, não parece que ele tá falando português. Não parece mesmo. É muito estranho. E nos últimos 30 anos, quem você acha que foi um bom comunicador aqui no Brasil? Cara, o Lula é um excelente comunicador, o Bolsonaro também, mas de um jeito diferente. O Bolsonaro, ele tem uma capacidade de se colocar como uma pessoa simples, né? Então ele
ele tem um contrário do discurso de presidente normal, que é eu estou fazendo, né? Eu puxo aqui, eu sei lá o quê. Ele quase não usa a frase eu, né? O Bolsonaro ele é sempre no coletivo e ele conseguia atrair as pessoas se colocando no lugar delas. A mesma coisa que o Lula faz ali com o trabalhador e tal, que ficou um pouco complicado agora porque a indústria do Brasil ela não é mais tão forte, né? Na época dele a industrialização estava em todo vapor. É por isso que ele se comunicava bem com a classe operária de modo geral. Quando você vai olhar pro Bolsonaro, ele já consegue fazer isso com qualquer pessoa, ele consegue fazer isso a partir do senso comum, né? Ele só conversa sobre coisas normais e que todo mundo entende. Ele não conversa sobre nenhum tipo de tema que as pessoas não conseguem compreender. Ele vai no mais raso possível. É uma habilidade impressionante. Porque, com certeza, no dia a dia dele, o nível de discussão não era aquele. Porque você tem que discutir economia a partir de números grandes. Sabe? Ele não fala a palavra PIB. É uma loucura, não fala PIB, ele fala crescimento do país, não fala PIB, não fala... Ele não usa nenhum termo técnico. O Bolsonaro tem uma habilidade incrível que é não usar nenhum termo técnico. Imagina se você tivesse que dar aula de finanças, você não pode usar nenhum termo técnico e não pode usar nenhuma abreviação de nada. O Bolsonaro basicamente não usa nenhuma abreviação de nada. Então quando ele vai falar de preço dos alimentos, primeiro, ele não fala preço dos alimentos, ele fala o dinheiro que você está pagando pela comida. É literalmente isso. Quanto está o quilo de carne? Ele só conversa no tema mais possível de ser entendido pelas pessoas ali. É por isso que ele ficou massivo tão rápido. Essa capacidade realmente... Cara, isso é impossível de se adquirir. Aquilo ali, você nasce sabendo fazer aquilo. Não tem como você adquirir essa capacidade de simplificação das coisas. Não tem como. Isso muda um pouco a visão, né? Assim, tipo, eu sempre tive a visão de que daria pra se tornar um pouco melhor, certeza dá. Acho que evolui, mas o que eu tô falando é... Você ouviu o dia inteiro termos, PIB, sei o que. Isso não entrar na sua cabeça, tipo assim, você não virar esse cara, muito difícil. Você vê que o cara começa 1 ano de mercado financeiro... Só começa a falar inglês, praticamente. Ele se conecta no primeiro ano. Um bom exemplo que a gente tem recentemente. Ó. Primo Pobre tem uma ascensão meteórica, um dos melhores canais de finanças do Brasil. Um dos melhores. Cara, incrível. Tô falando finanças mesmo, não investimento. Subiu gigantescamente. Quando ele começou a conversar mais com a Faria Lima... Ficou dificílimo, porque ele começou a usar termos técnicos também. Isso influenciou, não todos, ele ainda é muito melhor que a Faria Lima, é óbvio. Mas ele se influenciou para aquilo que é impossível. Se você passa o dia inteiro ouvindo alguma coisa... É muito fácil você falar. Não, eu acho que esse é uma das... Falar, às vezes, com um cliente, por exemplo. Como é que você fala com um cliente goiano que tem uma capacidade muito grande, tem valor, né? Tem fazenda e tudo mais, mas o cara não tá... O cara lida com muito dinheiro, ele lida com muita informação... Mas você não precisa ficar falando de termos... inglês, spread não, você vai conseguir mais spread aqui. Aí você começa a sempre tentar a fazer isso. Como é que é essa visão sua em relação a... Então, eu não tenho essa habilidade natural. Esse é qual o ponto, eu tava estudando por isso. Porque, normalmente, se eu tô numa reunião, eu me infecto por ela. Daqui 2 minutos eu não consigo falar de novo normal, né? Quando eu vou dar aula, eu tenho que dar... todo um trabalho, eu passo um tempo escrevendo ali de novo, me organizando para falar de maneira mais simples. Mas ao mesmo tempo, quando você vê, você já tá falando que a quebra do Banco Master é default, né? Não é? E aí isso não comunica mais, você perde essa habilidade de se conectar. Então o ponto que eu tô falando de estudar a comunicação é esse, é para justamente se policiar nesse tipo de coisa. Você tá falando e quem é o público-alvo, como que essa pessoa vai receber e tal, e de que forma isso funciona, e como que você agrada a maior parte das pessoas, mas sem perder também a sua identidade. Então esse que é o estudo. E como é que você percebeu que você... já era um bom comunicador, você conseguiria montar um canal e no início que você montou, você imaginava que você atingiu o tamanho que você atingiu? Assim, como é que foi o começo? Assim, como é que você passou esse início? Assim? Como é que você decidiu construir o canal e como é que você roteirizou o início e depois como é que você evoluiu um pouquinho em relação a isso? Eu trabalhava já com algoritmo, então... Eu já tinha ido nos eventos, quando eu abri meu próprio canal, já tinha ido nos eventos do YouTube de Los Angeles, etc. Já tinha sido palestrante dentro do Google, né? Então eu entendi um pouco muito já das redes sociais ali, principalmente do YouTube, né? Então quando eu criei o canal, eu sabia que aquilo era um método, não era necessariamente uma coisa de ser um bom comunicador. Eu não era um bom comunicador, mas eu sabia que essa habilidade ela era muito mais um método do que uma coisa, sei lá, você nasce sabendo e tal. Então meus primeiros vídeos eram muito ruins, mas eu ficava o tempo todo ali observando a retenção, observando
quando que as pessoas me abandonavam. E aí eu fui lapidando aquilo ali, né? Estudando a comunicação, etc. Era muito mais de bastidores, então era um cara mais de algoritmo, etc. E aí fui substituindo aos poucos por ser um cara um pouco mais massivo, um pouco mais adaptando essa comunicação. Mas o meu foi de aprendizado, então eu nunca vou ser tão bom, por exemplo, quanto um primo pobre, um cara que nasceu com essa habilidade. Porque eu tive que estudar ela, ler ela e interpretar aquilo. Não é a mesma coisa do que quem tem uma habilidade. Um Gustavo Lima, um artista de palco mesmo, né? Esses caras têm uma habilidade comunicacional muito melhor, assim. A habilidade aprendida, ela é limitada. O talento, ele vence o esforço sempre. Um pouco... Isso é um contrassenso, né? Porque muita gente acha que se você se esforça bem... as pessoas acham. É que o talento, quando se esforça, ele explode, né? Mas isso é uma... Assim, eu acho bonitinho essa ideia romântica. A Xuxa me contou também. Foi, quando a gente é criança, a Xuxa cantava musiquinha, a gente acreditou, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas se você nasce com 1,60 m, você não joga da NBA. É um ponto pacífico, não tem o que fazer, sabe? Não é uma... Você vai aprender a jogar na NBA com 1,60 m? Você vai mesmo virar jogador de basquete? Tem como isso? Isso é possível? Aí com as outras coisas as pessoas acham que é. Porque como não são características facilmente observáveis, elas vão falar, eu posso tudo, é só eu me dedicar. Na prática não. A dedicação, ela é possível você jogar num time de basquete da sua cidade? Creio que sim, com 1,60 m deve ter como, né? Agora, pivô. Agora dentro da melhor categoria, você vai ter que ter nascido com talento e ainda ter se esforçado um pouco. E o esforço não necessariamente vai te recompensar da mesma forma. Tem cara que nasce muito mais preparado para aquilo. Naturalmente, aquilo uma característica que ele tinha já favorecia aquilo. A pessoa pode ter nascido muito mais bonita, você pode ter nascido mais feio, naquilo que a sociedade lê como feio e bonito. Isso já ajuda. A beleza física, ela é um atributo muito bom para comunicadores, né? A maioria dos CEOs do mundo tem mais de 1,80 m, não à toa. Não é uma coisa... É aleatoriedade? Se é aleatoriedade, por que acontece estatisticamente, né? Então, você tem ali esse tipo de característica. Mas fulano de tal é o exemplo daquilo que não é. Beleza, existe essa possibilidade. Existe sempre o desvio padrão. Mas, no geral, acho que essas coisas existem, né? E aí eu tentei acreditar que o método ele é importante, mas eu entendo minhas limitações. Então... E, por exemplo, você falou que estudou bastante o método. Mas por que você escolheu, então, finanças e às vezes não outra coisa? Porque você era um cara do algoritmo também. Não, mas eu sempre quis fazer o banco. A minha meta já era, desde os 19 anos de idade, eu queria fazer um banco. Então, os meus sócios e tudo, a gente já sempre quis trabalhar para fundar o banco. Então, quando a gente criou a plataforma de investimentos lá atrás, quando a gente cadastrou as empresas e tudo, a gente já pensava em virar uma plataforma de investimento para eventualmente fazer um banco. É que na época, fazer banco não era igual hoje em dia. Hoje em dia você tem muita plataforma, white label, etc. A galera consegue fazer uns banquinhos pequenos. Não é um banco de fato, mas você está... É que você usa a estrutura de um banco já existente com a sua marca. E aí você consegue fazer isso mais fácil. Mas na nossa época era impossível, assim. Então a gente estava num planejamento que era tentar crescer alguns negócios, trabalhar para os outros e tal, juntar uma grana para tentar fazer um funding e ter pelo menos a oportunidade de tentar criar um banco. Então foi basicamente, o mercado financeiro estava nesse caminho já, né? A gente acredita em transformar o país a partir do mercado financeiro. Essa é a minha ideia real e básica. Essa é a sua motivação. Assim, é o que eu quero fazer. E hoje, o que falta ainda? Que você enxerga lá na frente, que você pode conseguir, que falta para consolidar? Porque acho que a gente tem um momento de consolidação, acho que o VP Capital vem para já um pouco mais, você tem uma estrutura de banco, já tem... Cara, falta tempo agora. Tem coisa que não se compra com eficiência somente, né? Uma marca que as pessoas respeitam, uma marca que as pessoas vão confiar o dinheiro delas e tal, isso falta tempo. E aí a gente acredita, hoje a gente já faz parte, né? Poxa, quando você tem uma emissão de um CRI, de um CRA ali, que você aloca dinheiro na industrialização do país ali, você está provocando algum nível de mudança, trazer esses investidores para o mercado financeiro que vão investir nesses projetos, né? Isso é bom. A gente quer criar ainda um fundo para que a gente possa fazer venture capital nas empresas das pessoas que estão dentro da nossa plataforma, para que a gente possa investir nessas empresas e fazer indústrias e crescer a partir desse lugar. Entrei na FIEG, né? Eu sou membro lá do CTA, que é o Conselho Temático da Agroindústria. Eu tenho me encaminhado por esse lugar, mas eu tenho 32 anos, eu tenho que entender que o tempo das coisas leva o tempo que elas levam, né? Mas eu sou um cara paciente, um cara tranquilo. Acho que ao longo do tempo eu tenho tido capacidade de esperar com muita facilidade aqui, então vou estudando, me preparando para isso, mas está chegando.
Quando eu falei isso a primeira vez, a gente não tinha nada. Imagina. Né? Então, quem fez a primeira turma da UVP... Era um sonho, né? Agora já é uma realidade intangível. Quem fez a primeira turma da UVP, poxa, já 200 alunos ali, 150, sei lá, e as pessoas ouvindo falar que eu ia fazer um banco, parecia uma piada, né? Imagina que essas pessoas foram vendo essa construção e estão lá, estão com a gente até hoje. A UVP é uma comunidade, as pessoas estão ali, ainda tem gente da primeira turma com a gente, da segunda, terceira, quarta, estamos aí na turma 50 e todo mundo com o mesmo pensamento. A gente conseguiu passar essa ideia para as pessoas. E o quanto priorizar, por exemplo, ó, a UVP começou com a plataforma, com o curso, e aí depois ela vai evoluindo. Como priorizar um negócio dentro de outro? Como é que você faz essa visão, assim, tipo... Eu penso muito mais naquilo que atende o nosso objetivo de longo prazo do que naquilo que atende o objetivo de curto prazo. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na internet e tudo, a maior parte dos outros canais, eles faziam muita publicidade, porque a publicidade pagava muito dinheiro, né? Eram jovens ali, o pessoal queria ganhar dinheiro muito mais rápido, a gente não fez publicidade. Todo produto que a gente vendia ali era nosso, na verdade. Então a gente foi criando produto, entrando em participação de empresas, etc. Então a gente foi focando naquilo que dava construção de longo prazo. Aí depois todo mundo entrava em tudo quanto é moda, né? O pessoal fazia curso de Bitcoin, curso de NFT, curso de sei lá o que. A gente permaneceu, não, a gente é uma instituição de ensino, a gente vai crescer como instituição de ensino, vamos registrar certificado, etc. Não, demora muito mais tempo assim, tem que fazer lançamento, prometer pros outros que vai ganhar dinheiro, abre o carrinho a cada 3 meses. A gente falou, não, tá aberto todo dia, a gente trabalha com modelo de educação financeira, não vou ficar tentando fazer as pessoas comprarem alguma coisa porque tem que fazer o dinheiro. Fazer urgência. Eu nunca fiz isso, então a gente vendeu, nunca teve um lançamento da UVP, a UVP vende todo dia, se a pessoa quiser entrar daqui 2 anos vai estar lá. É uma instituição de ensino, não tem que ficar prometendo que ela vai fechar. Não, é a última turma, é o último sei lá o quê. A UEP não é o último nada. Não tem desconto, não tem promoção, é ensino. Instituição de ensino tem que manter o respeito na instituição de ensino. E aí isso, né, demorou mais. Enquanto teve gente que vendeu ali 100 milhões, 50 milhões. A gente demorou muito mais tempo, né, para chegar no mesmo lugar. Mas hoje em dia a gente vende lá consistentemente, sem as matrículas, e a gente fatura mais 100 milhões por ano. Demorou. Mas agora é consistente. Então a gente nunca caiu, né? Porque a gente foi fazendo consistente. Todas essas pessoas que ficaram arrancando dinheiro da audiência de forma irresponsável, eles não existem mais. Então é isso. Eu acredito em pensar no longo prazo. Não me preocupo se vai dar dinheiro hoje ou não. E, por exemplo, é uma visão, né? Por exemplo, muita gente acha que uma empresa, um mercado financeiro, você só vai conseguir ter um resultado melhor quando tá tudo bem. Ou seja, por exemplo, agora a gente sofre problemas, né? A gente passou um ano de 24, um ano um pouco difícil. Sua visão já não é essa, né? Sua visão é um pouco mais restrita em relação, olha, eu consigo fazer uma metodologia, eu consigo fazer de uma forma que fique tranquila para continuar crescendo a empresa e para crescer a audiência, para continuar chegando no público que eu quero. Direto as pessoas me chamam, mas qual que é o segredo? Por que a UVP virou a maior escola de marketing? Eu falo, cara, eu faço a mesma coisa todo dia. Todo mundo vê eu fazendo a mesma coisa todo dia. O problema é que ninguém tem paciência para subir 3 mil vídeos. Esse é o ponto. Eu faço a mesma coisa todo dia. Dou aula toda segunda-feira, né? Aí ensino, respondo a galera na comunidade a semana inteira. Faço um vídeo por dia. Aí faço 40 reuniões por dia, todo dia a mesma coisa, não tem mistério nenhum. Abri a consultoria, o povo fala, não, mas a consultoria virou top 1 do ranking do BTG de julho a dezembro. Eu falo, não, ela não virou top 1 de julho a dezembro, ela virou top 1 nos últimos 4 anos, ela só não tinha consultoria. Quando abriu, todo mundo já confiava na empresa, ela só subiu. Não tem esse milagre, assim, a gente faz um investimento diário, todos os dias eu trabalho para que isso alcance, mas é pequenos passos, não tem salto, nunca cresceu de uma vez. O VP cresce moderadamente, só que todos os meses. Eu acho que isso é importante, sempre que está crescendo. Agora, uma visão em relação ao mercado financeiro, né? O que hoje te atrai e o que você queria mudar nele? Tem alguma coisa que você fala assim, não, eu acho que essa filosofia aqui não é colocar mais... Não me atrai nada o mercado financeiro, sinceramente. Não. Eu acho, assim... Um fim para você colocar capital de um lugar para o outro. É que para mim o mercado financeiro brasileiro, ele ficou completamente dependente, né, das políticas fiscais do Brasil, que são muito ruins, e gerou uma taxa de juros extremamente alta, e o mercado financeiro se acostumou a ganhar muito dinheiro, gerando pouco resultado para a sociedade de modo geral. Então, quando você pega dentro, para a gente ter um desenvolvimento industrial no país, o que a gente precisa? Poxa, a gente precisa que o presidente da República tenha juízo,
para que ele não gaste dinheiro demais, para que a gente tenha uma taxa de juros menor, para que a gente consiga esses investimentos, para que vale a pena para o investidor investir na indústria, investir na capacitação, investir na geração de empregos dentro do país e cresça. No Brasil dos últimos anos, todo mundo vive prestando dinheiro para o governo. Que paga 15%. O país não cresce. A gente era do tamanho da China na década de 90 em PIB. Agora, a gente está, 12% do PIB da China no mesmo período de tempo. A China se tornou a segunda maior potência econômica do mundo. E a gente está aqui. A culpa disso, em parte, é do mercado financeiro. Então, ele colaborou com isso também. Então, o que a gente precisa entender é, ok, não vai dar para ganhar o mesmo tanto emprestando dinheiro para o governo. Mas se a gente não fizer esses investimentos, a indústria aqui não vai se desenvolver. E daqui a pouco não tem de onde tirar o dinheiro para pagar a Selic. O endividamento vai subir de maneira irracional. Então a gente não pode fazer um mercado que ele vai se extinguir. A gente precisa trabalhar com um mercado que ele vai crescer. Eu prefiro ganhar 1% de muita coisa, que o Brasil cresça bastante, é esse o spread que eu acho aceitável, do que ganhar 50%, que é o que o mercado pega hoje. Você pega da lista da Forbes, os 15 maiores fortunas, tudo banco, do que 50% do dinheiro, então. Só que com um país que não cresce absolutamente nada, que não sai do lugar, porque isso é limitado. Até para quem almeja somente o poder, até para quem almeja somente o crescimento, o Brasil precisa crescer para dar essa margem, porque não tem da onde a gente continuar crescendo. O sistema financeiro já ficou muito grande perto do que ele conseguiria, né? E aí agora a gente tem que fazer crescer o país de modo geral. A indústria tem que se desenvolver, o agronegócio tem que se desenvolver, a prestação de serviço tem que se desenvolver, para que a gente possa ter mais dinheiro dentro do sistema financeiro. Bom, em relação a essas primeiras partes, como é que fazer então na sua visão, como é que fazer o dinheiro chegar na indústria? Como é que, por exemplo, mais IPOs, o que... Assim, vamos lá, vamos pelo início, assim. A gente já tá fazendo, é isso, ó. Eu tô lá ensinando investidores a entrar no mercado, correto? Os investidores precisam de coisas para investir. Eles estão ali dando mais dinheiro para empresas. Quando tiver IPO, os caras vão querer entrar no IPO. Ó, quero fazer parte da empresa, que agora ele aprendeu a avaliar negócio. Fala, pô, quero fazer parte da empresa. Vai entrar na empresa. Quando tiver uma emissão de um CRI, CRA, uma debenture, aquele cara vai pôr dinheiro lá. Ele está financiando projetos, né? Então a gente precisa agora alinhar os empresários para que eles tenham projetos também de desenvolvimento de outras áreas que não seja somente financiarização da economia. Então esses caras agora, ó, tô lá no CTL, eu falo pro cara, você já tem uma indústria, por que você não capta mais dinheiro? Porque você gera mais mercado. Ah, não. Aí o investidor vai ter que aceitar, poxa, mas não dá para emprestar dinheiro para esse cara a 15%, se a Selic tá pagando 15%, eu vou correr um risco muito maior. Então compra um pedaço dele. Então vai lá, vamos fazer um fundo, compra um pedaço. É ensinar o investidor brasileiro a correr risco, ensinar o empresário brasileiro que ele não pode levar o bolo sozinho e alinhar tudo que a gente cresce. É isso. A gente tá fazendo. Eu tô conectando as duas pontas e vou conseguir. Agora, é uma coisa que do dia pra noite vai dar certo? Não. Não, pô. Estruturação, então sua visão é fazer estruturação. Eu entendo que você... Então você não olha o negócio como, assim... qual a linha de balanço que eu vou estar? Se eu vou estar na linha do equity, ou seja, se eu vou estar no PL, se eu vou estar na dívida longa, se eu vou estar na dívida curta, não importa. Eu vou estar nesse balanço. E quanto mais pessoas estiver no balanço das empresas, e aí seja no equity, como sócios, como dívida longa ou como dívida curta... A gente precisa ter dinheiro chegando em algum lugar que não seja o governo federal, porque o governo federal é imposto. A gente que vai ter que pagar. A gente continuar jogando gente na Selic, quem vai pagar? Com certeza é o público, não tem como... Nossa, o público. A gente, todo mundo que trabalha. O que é pagador de imposto, né? Você tá fazendo. Faz sentido a gente continuar jogando dinheiro na Selic, na Selic, na Selic, na Selic? Não. A gente tem que parar. Alguém vai ter que parar. Prazer, alguém. Okay. É isso. Eu só percebi que alguém precisava fazer alguma coisa. Eu não sou o melhor. Tem gente mais qualificada, mas por ausência de interesse, é o que tem. Essa mudança, eu acho que ela é bem complicada, porque ela muda um pouquinho até da filosofia... O brasileiro não gosta de correr risco por conta de uma situação econômica muito difícil. Então a gente tem histórico de hiperinflação, a gente tem históricos muito complexos que geram desconfiança na população. Eu acredito que investir é um pouco um ato de fé, né? Porque você tem que acreditar no outro, você tem que acreditar no outro negócio. E as pessoas aqui, apesar de serem católicas, tem pouca fé. Cara, mas não é isso não. Os grandes investidores brasileiros, esses caras que estão investindo no mercado há 30 anos, né? As famílias 100 anos investindo no mercado, eles não são investidores. É isso que não fica claro para a população. Eles não têm interesse em investir em nada. Esse dinheiro tá ali, né? A galera ganhou dinheiro com alguma coisa, o cara pega ali e fala, eu não quero é perder meu dinheiro. Coloca na coisa mais segura do mundo, bota ali e deixa isso rendendo. Legal, deixa esse dinheiro lá. Só que quando você pega um investidor menor,
você consegue explicar pra ele, fala, olha, cara, tá vendo a história da UVP aqui? Não era empresa pequenininha, onde a gente foi fazendo isso aqui, começou a crescer e tal. Igual a gente, tem mais uma geração inteira dessa molecada que tá chegando agora, que eles estão doidos pra abrir um negócio. E se a gente conseguir oferecer dinheiro pra eles, que o mercado hoje não oferece, né, um venture capital ali, você olha pra fora, cara, 25% da carteira dos bilionários em venture capital. Você olha pra dentro do Brasil, zero. Pra que renda fixa pagando 15%? É isso, mas a gente pode mudar essa mentalidade e mostrar, cara, você não gostaria, não, de ter virado sócio do Facebook? Você não gostaria de ter virado sócio da Amazon? Não é só lá que dá certo. Aqui também deu. Né? Você olha pra história, tem caras aqui que fizeram, né? Você tem a Vegas, tem a Klabin, sabe o quê? Essas empresas foram startups há 100 anos atrás. Você vê que os caras de 100 anos atrás eram mais boludo que os de hoje em dia, né? A da Vegas é com 50. Então, olha o império que eles criaram, que sobreviveu a sei lá quantas gerações e até hoje é uma das melhores empresas da Bolsa. A VEG ainda é a melhor, talvez, né? E a gente teve, o pouco investimento que foi feito no Brasil, ele gerou resultado. Quando você olha para a Embraer, ela é uma empresa brasileira, não tô falando de ser governo não importa. O pouco investimento feito no Brasil gera muito resultado, mais do que na maioria dos países. Quando você pega a Embrapa, por exemplo, criada também com dinheiro público, colocaram uma mixaria ali. Olha isso, fez o Cerrado, que não produziu uma semente, se transformar no maior produtor de semente do planeta Terra. O Cerrado brasileiro. Quanto de investimento para isso? Nada. Então, essa é a questão. Se a gente simplesmente olhar para isso desse jeito, as vacinas foram criadas aqui, os remédios foram criados aqui, a indústria farmacêutica, sei lá o quê, tudo que colocou dinheiro no Brasil, tudo que colocou dinheiro deu certo. Tudo. Todas as áreas. Não tem um setor que o Brasil entrou de cara mesmo que não funcionou. Agora, por que não tem mais, então? Porque não tem dinheiro. Não tem funding. Da onde que o empresário vai existir? Como é que você vai criar o Facebook sem nenhum real? Aonde você arruma um cheque hoje de 10 milhões de dólares para sua empresa no Brasil? Difícil. Hoje em dia conseguir funding, assim, eu tenho um amigo que precisa, por exemplo, de uma grana para uma startup dele. Que já não é uma startup, mas os VCs hoje olham para, às vezes, querem faturamentos de 100 milhões no Brasil, ou faturamento de 50 milhões, ou seja, ele já quer uma empresa madura para poder investir. Ninguém investe realmente numa semi-ideia, assim, uma coisa, um negócio já mais envolvido. Mas isso tá mudando na nossa geração. Aqui você tem agora a Before lá, criou a bolsazinha pequenininha do Brasil, a CVM Fácil tá vindo agora, né? Regulamentou isso aí para permitir investimento em pequenas empresas. A gente precisa agora convencer as pessoas a entrar nesses negócios. E é papel nosso. O Brasil não vai se desenvolver se a gente não conseguir fazer isso. Mas muita gente vai perder dinheiro. Vai ter que perder, porque o Brasil precisa se desenvolver. Um contraponto que eu tenho em relação a isso, eu concordo 100%. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais. Mas eu acho que a gente ainda tem problema de transparência. Então, por exemplo, já chegou, por exemplo, quem tem consultoria, você já deve ter recebido várias dessas plataformas agora para dar um CVM 8. Loucura. Que o cara quer que já começar a fazer parceria para você pegar e investir. Só que assim, o nível de transparência que hoje a gente tem não gera conforto em quem é investidor, quem é consultor, em colocar, em recomendar uma captação onde você tem... Ou seja, o mercado, vamos lá, não é nem o mercado, as empresas hoje não têm balanços auditáveis, assim, eu lembro que eu entrei na primeira empresa que eu entrei, que a gente estava fazendo, a visão lá era, todos os nossos balanços têm que ser auditados. Sim. E uma vez depois saí no mercado, depois eu comecei a ver que não era a métrica do mercado. Então, não, e esse CEO falava assim, não, e tem que ser por Big Four. Só que aí você vai começar a ler... Aí o custo aumentou demais. Aumenta, mas assim, não aumenta tanto não. Se a empresa for menor, não é um custo muito grande perto do respaldo que você consegue ter. Não, eu também acho, mas aí o ponto é o seguinte, quem vai fazer então para elas terem esse balanço auditável? Então lança a sua empresa de balanço auditável. Ajuda elas, porque alguém tem que fazer alguma coisa. É isso que eu tô falando. Se a gente continuar falando, olha, o ambiente não é propício. E quem vai fazer ele ficar? Como dar transparência? Isso que eu tô falando. Quem vai ensinar essas empresas a dar transparência? Tem que ser a gente, tem que ser quem tá querendo você que mudar. Tá no mercado financeiro. Você vai esperar os velhos de 60 anos, eles vão lá dar transparência? Então vai ter que ser eu, vai ter que ser você, vai ter que ter alguém que tem 20, 30, 40 anos agora e tá querendo fazer. É a gente. Não tem outra pessoa pra fazer. Não sei se vocês entendem. É porque no Brasil a gente acostumou tanto com a terceirização da responsabilidade que a gente fica o tempo todo falando assim, nossa, alguém tinha que fazer alguma coisa. Não existe alguém. Esse alguém somos nós. O governo não vai fazer. Ninguém vai fazer isso. É a gente. Não, mas por exemplo, o que eu tô falando é que o que vai acontecer, eu acho que é uma coisa que você falou no começo, que é a gente começar a investir. Nós, por exemplo, você tem um fundo, um capital, fala, tá correndo mais risco, tá correndo mais risco. Mas eu tô junto aqui com você. Então, parte da transparência, ele vai confiar em você pra você buscar. Sim, então, e aí você vai buscar essa transparência, você vai tentar investir. Isso que eu tô falando, tem que ser a gente. A gente vai ter que ir lá e falar, porra, a gente tem essa capacidade, a gente sabe analisar a empresa, tem um time técnico aqui, então a gente vai ter que ir lá fazer essa análise. E não quer dizer que não vai errar.
É esse o ponto, vai errar. Só que cada um que acertar, você gerou 1.000 empregos, 2.000 empregos, e a gente vai evoluir. Perfeito. Só acho que às vezes o mercado não tá preparado para ela 100%. Não tá. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para chegar e falar assim, olha, vamos lá. Nos Estados Unidos é muito comum você ter... O cara lá investe bolsa desde o começo. Então ele ser sócio de empresa, ele quebrar a empresa é um pouquinho mais. Então ele, por exemplo, 10%, 20% ter que, igual você falou, num VC, numa coisa mais arriscada, que você pode, sei lá, voltar só 50% do capital, voltar a zero, é mais comum de entender. Muito mais. E até para a economia ser mais forte, ela retoma mais forte. Mas a economia é mais forte por causa disso. Porque as pessoas voltam a investir de novo muito mais rápido. Porque acertaram, pegou o dinheiro e vai indo. Mas se ninguém fizer, nunca vai ter como. Não tem como ganhar atração sem fazer, cara. O Brasil tá... Há anos aqui, a gente tá parado, estagnado, né? A gente tá perdendo indústria enquanto o mundo tá ganhando. E aqui em Goiás, por exemplo, que você tem um funding maior... Porque os fazendeiros botam dinheiro nas empresas, etc. Você vê que a indústria no Brasil, em Goiás cresce, né? O PIB de Goiás cresce muito acima da média. Ele tá crescendo, ele vai se desenvolver. Então a gente é fruto do tempo, eu acho que é possível. É esse o ponto. E eu não tô dizendo que eu vou conseguir em 10 anos fazer uma grande diferença, etc. Tô falando que tem que tentar. A UVP nasceu para tentar. Eu não sei fazer, eu sei tentar. Então, se vai dar certo ou não, daqui 30 anos a gente vê. E se der certo também, o prêmio é grande para todo mundo que confiou. E se der errado também, a gente tentou. É esse o ponto. Eu sou muito transparente com as coisas. Os meus clientes que quiserem ficar lá na Selic, fica lá. Ué. Não tem problema nenhum. Aqueles que Agora quiserem... eu vou te dar a oportunidade de você ter mais coisas. De participar do financiamento do país, pô. Eu acho que isso é um ponto. Eu vou ficar esperando o governo, o BNDES, que tá dando dinheiro para as empresas que paga mais caro para os deputados? Eu não vou. Eu não sou um homem acostumado a esperar. Eu não tenho esse interesse. Eu não vou virar político para ir lá e fazer isso. Eu vou fazer via mercado privado. É isso. Essa visão é um pouco diferente do que de ser mais incisivo do que a maioria das pessoas. As pessoas hoje, a média da população brasileira é um pouco mais passiva do que ativa. Então, quando você tem uma ação mais ativa, ela, inclusive, ela vê isso de uma forma que parece que você está querendo enganar, que está querendo fazer uma coisa muito diferente e que não vai dar certo. As pessoas deixam de acreditar. Mas você é justamente a mudança, né? Você está tentando... Mas a gente conseguiu, eu tenho lá 50 mil investidores dentro da plataforma. Cara, a galera tem colocado dinheiro em diversos projetos, a gente tem financiado coisas de construção, a gente fez isso em pequena escala, né? Então... A ideia é que a gente consiga ir aumentando, não vai ser fácil. Vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário. Eu sei que você gosta, às vezes, também de falar um pouquinho. Até, assim, é um público que a gente também conversa. E nessa questão, vamos começar por uma estruturação. Que eu acho que usar essa ideia que você falou de funding para chegar nesse empreendedor. Né? Por exemplo, a gente tem um déficit de casas, a gente pode colocar vários números aqui em relação à necessidade, até um investimento mais seguro. E como é que é a sua visão em relação a esses produtos, né? Desenvolvimento, empresas de incorporação também menores. Cara, acho muito legal. O mercado de incorporação, nos últimos anos, foi o que manteve o PIB do país, pelo menos mais ou menos, né? O mercado de incorporação cresceu bastante e tal. E a gente tem uma dificuldade aí, que está começando nos próximos anos, porque o mercado de construção civil, ele era protegido pelo investimento dos bancos. Então era assim... O banco ele captava dinheiro a 7%, 6%, que era o dinheiro da poupança. Ele pegava o grosso desse dinheiro e emprestava para o mercado de construção, ou na venda de Minha Casa Minha Vida, ou na venda mesmo de financiamento imobiliário, a 10%, e conseguia repassar isso, garantindo o crescimento da indústria. Isso porque muita lei de incentivo também, né, isenção fiscal. Esses caras também não eram bobos nem nada, né? Fizeram ali Andrade Gutierrez, Odebrecht, etc. Eles fizeram o pé de meia deles com os políticos, né? Conseguiram estruturar o país ao gosto do freguês. E tudo mais. Eu também não Acontece, vou... Acontece, e sinceramente... Isso é em todo mundo também, não dá... É isso que eu ia falar, sinceramente eles tinham operações em 16 países também, não estavam fazendo isso só aqui, né? Inclusive tinha que ter proibido eles de subornar só os políticos daqui e deixar de subornar os de fora, porque foi o que a China fez, né? A China permite ser suborno político de fora da China. Subornou lá dentro, você tá condenado. Agora, lá fora é até com a intencionalidade, né? Se a gente tivesse usado o talento dos nossos criminosos, esse daqui a gente tem muito bem, né? Se tivesse usado o talento deles e dado um terno bonitinho pra eles, falar, vai lá e arrasa, tinha dado certo também. Ó, aqui você não pode, mas lá fora fica à vontade, né? Então, é isso. A China, basicamente, cara, o que a gente chamava de corrupção na China é modus operandi. Lembrando disso, tá? Esse negócio de você escolher um empresário, dar dinheiro pra ele crescer, na China é modo operante, não é nem tipo assim, isso aqui acontece, não deveria acontecer, não, acontece. Agora,
Olha o problema que a gente está entrando nos próximos anos. Por isso que eu tô falando, que o Brasil tá num problema sério com essa questão do funding, né? Do dinheiro ir pros lugares. Tem poupança agora? A gente ensinou o povo a tirar dinheiro tudo da poupança. Não tem poupança, não tem FGTS. Então, a construção civil que estava segurando o PIB ali, agora com esses investidores vindo tudo para dentro do CDB, etc., como é que vai fazer para a construção civil continuar se garantindo e vendendo imóvel, etc., quando acabar agora esse dinheiro que está na Caixa, que está no Banco do Brasil, etc.? A gente tem data de limite para isso aí. No máximo é 15 anos. A população mais velha, ela sai da população economicamente ativa, estão controlando o dinheiro ainda, estão a transferência de renda para os millennials, aí, um pedaço para esse povo, é o pessoal da geração Z, né? Não, Z não, X. O pessoal da geração X aí, ele também já vai pegar esse dinheiro e já investe. E aí? Da onde vai vir o dinheiro do fundo? Então, você vê que roda, a gente termina no mesmo problema. O Brasil precisa de arrumar um lugar da gente ter um financiamento nos próximos anos e não dá para ser todo mundo investindo na Selic. Não tem como. A última conversa que eu tive foi com o Diego Siqueira, da TG Core, que é daqui também. E a conversa foi eles ter criado uma plataforma justamente também para dar pro incorporador, para gerar transparência para fazer isso. Então, eu acho que você começa a falar assim, olha, eu vou ter... E a visão dele não, os números dele e a visão, inclusive, que eu também acredito muito, é que vai faltar dinheiro. Só que, por exemplo, eu falo, por exemplo, minha esposa, ela é de uma corporação, e eu falo, por exemplo, pro CFO de lá há 2 anos, vocês vão precisar de mercado financeiro. Organiza, conversa com seus sócios. Traz os sócios para entender, para buscar. Ah, mas o funding ainda é mais caro. Vai ser mais caro, mas é melhor você já porque... Estruturar a cadeia. Porque assim, uma hora... Não acha que você vai, por exemplo, um incorporador que nunca veio pro mercado financeiro, você não vai pegar a taxa mais barata, você vai pegar mais caro, porque ele não te conhece. É a mesma coisa, né? Pegar na mão, é ser bem goiano mesmo. Ah, eu conheço você, então vou começar a prestar meu dinheiro. Então você pagou uma operação, 2, 3, o seu risco, né, fica menor. Então você vai operar para menos. Então, como é que você acha que você consegue atacar esse mercado dentro da UVP? Cara, a gente já começou, assim. A gente começou a reunir com a galera, até colocando como sócio mesmo de alguns empreendimentos. Eu mesmo comecei entrando também, porque eu não conhecia muito do mercado. Daí fiz algumas reuniões com o pessoal da MyBroker aqui de Goiânia, né? Sim. Eles são bem bons nisso, eles não tinham incorporado ainda, eu também nunca tinha mexido com nada desse gênero, a gente começou a fazer algumas coisas juntos. E aí foi fazendo os projetos, agora a gente já tá oferecendo até para os clientes, a gente já tem mais segurança um no outro. Incorporação. E como é que fala? E loteamento? Então, um é loteamento. Um é loteamento, aquele Encontro das Águas, daqui de Goiânia para Brasília, um é loteamento mesmo. Loteamento a gente fez ali, condomínio. E, cara, boa aceitação, as pessoas têm muito mais interesse. É o que eu tô falando, é tudo o medo do bicho papão. É porque quando a gente vai para os investidores do mercado, o que eu tô falando, não é essa galera que foi treinada pela galera que hoje tem 60 anos. Não é isso. Esse povo não serve mais. Eles não vão funcionar. Eles têm medo das coisas, eles não confiam nas coisas, estão acostumados com Selic alta e com o Brasil com a moeda que quebra. É isso que eles estão acostumados. O medo deles é outra coisa. Então, os investidores já criados agora, nessa base eles já conseguem mensurar risco. Cara, os caras estavam investindo em hoje, são loucos. Então, assim, qualquer investimento é mais seguro do que o que eles estão tomando, entendeu? Então, é só você explicar. Olha, o cara tá aceitando risco de renda variável na loucura no país mais louco do mundo. Ele já é doido. É só pegar pra ele e explicar, ó, tem coisa mais segura que isso. Pô, o investimento imobiliário pra esse cara é mais seguro do que a ação de bolsa. No Brasil, pelo menos historicamente, você está falando de uma taxa de retorno muito maior com risco muito menor. Então, por que é difícil explicar isso? O risco é o chão. Vai acontecer o que? O buraco fica lá, ainda é o chão lá dentro, joga pá de terra e põe de novo. Como é que vai dar errado um loteamento? Depois, pode perder, mas não perde 100% do capital. Não existe perder 100% do capital, é investimento de loteamento. Então é isso que eu estou explicando para as pessoas. Cara, você entrou em OGX, você entrou em sei lá o quê. Agora, na hora de entrar num lote, você tá com medo? Tá com medo do quê? Não tem por que ter medo. Então a gente está tentando fazer essa explicação, assim. E como é que você acha que é uma estrutura aceitável? Porque, por exemplo, eu falo bastante de corporação, conheço esse mercado, loteamento e tudo mais, mas eu sou apaixonado por mercado imobiliário, foi até porque surgiu o canal. E eu encontrei nos fundos imobiliários um pouco disso. E as pessoas acham que fundo imobiliário ainda é só ativo para renda. E eu acho que não. Por exemplo, eu vejo bastante fundo de desenvolvimento que consegue fazer umas incorporações interessantes. Para crescer, né? Para crescer, e principalmente de prazo determinado. Tem algumas outras estratégias que se dá para fazer. Precisa ser via fundo imobiliário? Não, mas, por exemplo, você consegue às vezes estruturar isento, né? O veículo é bom. Tem uma isenção, tem uma vantagem. É que agora deve dar uma mudada, porque
vai mudança do Mas RET. FII acho que não vai passar, Não, né? o FII não, mas a mudança do imposto agora vai impactar a incorporação, ele vai aumentar um pouco a alíquota. Ah, que merda. Então, essas coisas que começa a fazer. Aí pro fundo imobiliário tem umas vantagens, aí a MP não vai passar. Você pensa, por exemplo, estruturar alguma coisa em fundo imobiliário? Eu lembro que uma vez que você conversou comigo, você me falou que ETF de FIIs, alguma coisa nesse sentido. Mas aí até a tributação, né? Aí só se fosse de reinvestimento automático. Sim. A gente tá pensando nisso até. E eu pensei até em estruturar um fundo imobiliário mesmo e um FIAGRO também de gestão de fazenda aqui e tudo. O problema é que hoje a cultura do fundo imobiliário ela foi difundida como essa cultura da renda, né? E aí, assim, você tem que atacar um problema por vez, né? Aí eu já tô aqui tentando mexer com de mudar um lado dessa cultura aqui. Eu acho que o fundo imobiliário deve entrar no nosso alvo aí daqui para uns 2 anos. Acho que ele deve entrar no nosso alvo de tentar mexer, porque o governo atual, sinceramente, é meio complicado fazer qualquer política aqui agora antes deles terminarem de mexer nessa alíquota que eles estão tentando mexer, né? Até eles arrumar esse dinheiro, eu não sei de onde que ele vai vir. Então eu tô... porque eles estão procurando um dinheiro. Tá ficando claro que eles estão procurando um dinheiro. E aparentemente é no mercado financeiro. Então eu queria esperar apaziguar um pouco mais, porque, poxa, fundo imobiliário, se você fizer uma coisa legal de desenvolvimento, etc., hoje você teria um bom retorno. Sim. Mas se eles mexerem nessa legislação aí e o lobby da construção não vier forte do jeito que foi nos últimos anos, porque tem enfraquecido o lobby da construção, depois que você matou as 4 principais, o lobby deu uma diminuída. Deu uma enfraquecida. Eu não sei se eles vão ter capacidade de se proteger nesse ciclo aí até 2030. Mas até 2027, 2028, deve estar tudo, pelo menos, definido o que vai acontecer em 2030, né? Eu sinto que a bola tá quicando ainda no jogo e que ainda falta muito tempo. Acho que a gente tá na metade do segundo tempo. Eu acho que, por exemplo, esse MP trouxe algumas vantagens que muita gente não gosta de fundo imobiliário, que, por exemplo, o 95% de renda. Isso pode acabar com essa MP. Uhum. Voltar para competência. Eu gosto. Eu entendo que no curto prazo pode ser difícil, pode ser ruim, pode gerar um impacto negativo. FOF pode não fazer sentido. Mas, assim, desculpa, mas a indústria vai ficar melhor. Porque eu tenho toda a indústria de fundos de um jeito, todo o mercado de um jeito, e aí chego no FII e é um bicho de caixa. É legal? Fez sentido para a época? Fez. Agora faz sentido? Não mais. E aí você vai fazendo evolução de produto, me parece que é mais sensato. E aí, por exemplo, quando você fala assim, porque me parece que você gosta de estruturar algumas coisas. Você vai estruturar um CRI e tudo mais. Então, você está estruturando um CRI, por enquanto, ainda um veículo melhor para você colocar no seu cliente ainda é um FII. Mesmo que seja, às vezes, um setipado, alguma coisa assim. Porque se você cobrou o FII de estruturação, colocou 5, em vez de fazer um CRI, você coloca 5 CRIs. Você já diversificou o cara. Não, e já melhorou bastante a qualidade daquilo ali, né? Em vez de um CRI, você ter, um negócio que tá estruturado... 5, Cara, muito melhor. E ainda pode fazer reinvestimento automático, ele não tem data pra terminar ele, né? Você pode ir colocando outros CRIs e colocando outros CRIs, ele fica ali até o dia que o cara quiser, né? E aí o de desenvolvimento, não. No desenvolvimento, você pega uma turma, por exemplo, uma turma que quer investir, você faz e você pega... vamos investir nesses 4 projetos. Você seleciona os 4, 5 projetos, capta 200 milhões e vai botando e deixa para uma turma. Assim, esse para mim é um produto que eu acho que funcionaria muito bem, assim. Funciona. Eu tenho certeza que funciona. Eu acho que não é difícil de funcionar, não. Uma coisa que eu vejo muito as coisas é o seguinte, muitos caras cresceram e eu acho que se perderam dentro do que você é. Por exemplo, você criou a UVP e eu acredito muito no senso de comunidade. E, por exemplo, a ideia minha sempre foi criar o senso de comunidade. Dentro dessa comunidade, você trazer o benefício da sua visão para eles. Então, por exemplo, eu consigo achar bons negócios de incorporação. As pessoas acham que é só fundo imobiliário. Não, é você trazer bons negócios. É o bom negócio, não tem que ser no mercado financeiro especificamente. Mas não é mais fácil, assim, hoje você fala assim, quando você cresce a empresa, cresce a UVP de visualização, você não consegue trazer também mais transparência e visibilidade pro mercado? É isso que eu tô querendo chegar, né? Trazer a visão de que, assim, quando você tem uma base forte, você consegue fazer uma mudança a mais. Então, assim... sim. Uhum. A mudança... Ou seja, tem muita gente que tem uma base e fica... Eu não queria falar que é só curso, não, mas... Que não... Por exemplo, você criou uma cadeia. E quando você cria uma cadeia, você pega alguém, explica como é que faz,
Funciona, atrai, e depois você vai falar, ó, tem isso de opção, tem isso de opção, e a pessoa tem um pouco de decisão. Não, o VP tem de tudo, não tem, a gente começou lá com um negócio minúsculo, aí já virou um negócio gigante, tem tudo, o Elf, ETF, consultoria, tem cartão de crédito, tem de tudo quanto é coisa ali dentro, e tem coisas que eu nem imaginava que existia, que hoje em dia os alunos investem, né, construção, por exemplo, a gente coloca, faz diversos investimentos, eu convidei já alunos para fazer investimento em empresas específicas, a gente já fez investimento em empresas, já fez venture capital isolado, né? Deu exit, saiu bonitinho, deu certo. A gente já fez tudo quanto é coisa. Eu vou fazendo. Tudo que dá dinheiro na UVP eu levo pra galera. Falo, ó, dá dinheiro, funciona, a gente faz. E como é que é a aceitação, assim? Cara, 100%. Não tem problema de aceitação, nunca tive. Isso foi o que mudou, assim. Pra gente a escola é só o ponto de entrada dos alunos, não é um... É como se a parte da captação sua é a escola, depois... É porque a escola é o mínimo que o cara precisa saber pra poder entender as outras coisas, porque senão ele nem entende, né? Você acha que a consultoria também vai ser uma boa captação? Porque por enquanto, não... Não, consultoria é complicado, cara. Consultoria tá crescendo bem agora, e eu gosto muito do modelo de consultoria porque não é conflitado, mas os clientes são clientes, e quando a taxa Selic for a 10, você vai ter um questionamento desse pagamento de FII desse tamanho, né? Porque hoje em dia, se a taxa Selic tá a 15, se você estiver pagando 1% ali, você tá pagando nada, né? Você tá ganhando 14 líquido. E quando a Selic for a 10? Como é que fica isso? Então... A consultoria está vivendo um bom momento. O problema do mercado financeiro é sempre acreditar que o bom momento ele é a permanência, ele é a nova onda do verão. Quantas novas ondas do verão você viu no mercado financeiro nos últimos 5 anos? É todo ano, cara, todo ano. O mundo inteiro vai migrar para cripto. Agora é tudo blockchain. Agora é tudo NFT. Vai ter que ter figurinha de macaco na B3. Agora é sei lá o quê. Agora é assessoria. Assessoria é a nova onda do verão. O benchmark, o rei do mundo. Vai ativar assessoria para todo lado. Agora é as gestoras, porque as gestoras têm a capacidade de gerir o patrimônio do cliente sem precisar do ok, do sei lá do quê. E aí ele consegue fazer a cobrança direta. Agora a consultoria era horrível, porque tinha que pagar com boleto. Agora não, agora a consultoria pode cobrar desse jeito que mudou a regulação. E a consultoria não machucou o cliente porque as assessorias estavam empurrando o COI. Daí agora é a consultoria. Daí a consultoria agora já tá machucando o cliente também, porque tem cliente que tinha lá só dinheiro no Selic e o cara tá cobrando 1% dele pra operar ele dentro da consultoria. E é o mercado financeiro. Os filhos da puta vão fazer vir a nova onda do verão sempre. Porque toda vez que tem um método que é pra ser livre de conflito, alguém faz ele ficar conflitado. A consultoria já está conflitada no momento atual. Acabou de quebrar o conflito, já conflitou. Porque os caras não têm coragem de falar. Você entra numa reunião, fiz teste na maioria das consultorias, você entra na reunião, a nossa fala. Eu chego lá pro cara e falo, não faz sentido você vir pra consultoria, não. Agora, eu não vi nenhuma que falou. Pega uma carteira com 100% de tesouro ali que o cara põe dentro da consultoria e cobra FII. Eu falo que não também. Então, mas eu tô falando assim, as maiores... Não, mas eu entendo. É conflito, pô. Eu vou te contar uma briga que eu tive com uma cliente. Putz, a cliente veio e tal. Ela queria colocar 100% do dinheiro em LCI, LCA e CDB. Eu falei, não vai, comigo não vai. Mas assim, se eu não te entregar, se eu não te trazer alguma coisa diferente, se você não colocar, não vai fazer sentido. Vai me pagar pra quê? Não vai fazer sentido. Porque daqui a pouco... Porque assim, eu acho que as pessoas não acreditam que os juros realmente vai pra 12,10. Essa é uma dificuldade. E depois você fala assim, cara, vai pra 10. Se vai pra 10, você vai ganhar 10. Então... Se você não tiver, por exemplo, hoje o Ibovespa bateu acho que 18%, 20% no ano. Assim, uma carteira com bolsa tá batendo 25%, 30%, 40%. Normal. Então assim, se você não tem isso, só na renda fixa você tá achando bom que tá 15%. Mas pô, você perdeu um upside do caramba. Você precisa estar 100%? Não. Então um pedacinho, né? Tem que estar sempre diversificando. Mas o que eu tô dizendo é isso, vai sempre vir um novo conflito, vai sempre vir a nova situação, e vai sempre vir o novo cliente, vai sempre vir a nova onda do verão. Então, quando eu montei a consultoria, a minha visão foi de trazer deals exclusivos imobiliários para os meus clientes. Bom, era isso que eu queria. Isso é útil, né? Só que, sei lá, 1% consegue aproveitar. Assim, quase ninguém consegue aproveitar, porque primeiro que porque assim, primeiro você tem que ter um perfil do ponto de vista de... Você não pode ter uma carteira pequena, né? Vamos supor que você vai fazer um investimento real, né? Eu ainda não consigo dividir muito, né? Você vai entrar, por exemplo... É porque é um SCP que você tá fazendo? Aí é foda. Mas dá pra você criar um fundo, pô. Cria um fundo e joga todo mundo dentro. Sim, mas um fundo tem que captar um tanto. Então, ou seja, tem soluções que a gente pensou? Já. Mas hoje, o nível, por exemplo, a nossa consultoria hoje tá com 200 milhões. Então, eu não tenho... E assim... 130 ainda são pessoas até 10 milhões. Então só tem um pedaço que é de pessoas com capital que faz sentido você tirar disso e ele entender que
que você vai olhar todo o capital dele, aí botar lá. Vem fazer aqui dentro, faz aí, a gente tem muito dinheiro. Vem pra cá, você põe aqui, você cuida dos seus investimentos imobiliários. Ué? Eu sou um cara que, assim, a minha visão é sempre trazer negócio, assim. Então, é o que eu tô falando, mas aí você tá trazendo negócio, tá lá com 200 milhões. Porra, a gente bota 3 vezes isso no mês. Mas vai fazer mais sentido você, às vezes, juntar com alguém e fazer as coisas junto. Honestamente, eu não descartei a ideia, assim. Mas é isso, é pensar, cara, toda vez a gente fica aqui pensando um monte de coisa, toda vez. Eu tava aqui agora, a gente sempre tem as reuniões aqui, e a gente foi aglomerando pessoas, né? Fala, olha, o que você quer? Eu sempre pergunto a pessoa, o que você quer? A pessoa fala, o Thiago, né, trabalha com a gente aqui agora, fala, não, eu quero tal coisa. Eu falei, então tá bom, me atende, ó. Isso aqui te atende? Ele falou, atende. Eu falei, então pronto. Ele falou, que você quer isso, você faz isso aí. Aí veio o Malês, tá lá mexendo com o câmbio. Daí veio o Edson, não, eu quero mexer com o câmbio. É agro, velho. O meu negócio é agro. Eu falei, então faz aí seu negócio de agro aí, não tem nada com isso não. Você faz seu negócio de agro, eu vou tocar na empresa aqui. E vai todo mundo somando pra um lugar específico. Achar que dá pra fazer tudo sozinho é que é um problema, não dá. E aí, não, eu quero minha liberdade, sei lá o que, tudo bem. Qual que é o contrato? Vamos ver, avalia. Pra mim é isso, eu tô disposto a negociar com liberdade, tô disposto, eu vendo a mãe, já não tenho mais. Daí a gente negocia. Tudo é negociável. Não tem problema. Com certeza. Eu acho que essa questão, você falou do mercado e que negocia também é uma... O ponto é, você não tem que ficar em sofrimento com coisa boa. É esse o ponto. Não tem que... Nossa, é tão bom que eu preciso fazer sozinho. É um troço que é bobagem. Não, eu tenho zero vaidade em relação a querer fazer isso. A grande questão é que achar pessoas que acreditam também na visão que você quer ter, com a ética que você quer ter, essas coisas assim, não são tão simples. Então... Isso que é o grande ponto inegociável do mundo, é a ética das coisas. Eu nunca consegui me fundir com um grupo. A gente nunca vendeu nada pra ninguém. Todo mundo acha que a gente já vendeu participação da OVP. Ninguém. Não tem ninguém que tem participação da OVP. Até hoje, pode pesquisar no quadro societário. Não existe ninguém. É público. Não tem ninguém que participa do quadro societário da OVP. Quem vai participar são os seus clientes. Eu só saio daqui pra IPO. Não vai ter ninguém que vai comprar pedaço. Isso é legal. Por exemplo, você já pensou em fazer um VC interno, assim, pra você... Funding próprio? Ou você acha que isso é um pouco conflito? A gente quer fazer IPO direto. Quanto tempo você acha que faz um IPO assim? Não tô chutando assim, mas no sentido de assim, olha, eu preciso organizar mais isso. Menos de 3 anos. Sério? Uhum. É só questão do mercado. No momento não tá bom, mas menos de 3 anos faz. Não, é engraçado, porque lá nos Estados Unidos, quando você fala em IPO, não é igual aqui, né? Assim, lá as empresas menores têm muito mais acesso a essa questão. Porque no Brasil não tinha ainda, mas agora veio. A CVM fácil. Agora dá pra fazer os IPO das empresas miudinhas. Vai ficar bom, porque o mercado vai ter mais funding para participar disso. Mas você acha que... De novo, né? Assim, eu falo que se vai aderir, se as empresas vão conseguir ter essa transparência, né? O que... Vai depender da gente ajudar, cara. É isso que eu tô falando. Quem tá no mercado financeiro hoje vai ter que colaborar, cara. Não existe, né? As pessoas fizeram esse mercado financeiro que a gente conhece. Então, eles eram pequenos também. Eles fizeram esse mercado financeiro. Quando você olha pro Pactual hoje em dia, ele tá lá gigante e tal, mas começou lá com 3 pessoas fazendo. Empresa que tinha um capital social de 5 milhões, 2 milhões. Não era uma empresa gigantesca. Mesmo para aquela época. Não era. Né? Quando você olha pro Itaú, ele começou em algum momento. Né? O Bradesco era o Banco Brasileiro de Desconto. Eles começaram em algum momento. Né? Então, todos eles. O Unibanco começou. Em algum momento, eles existiram. E eles aproveitaram uma onda ali dos industriais de São Paulo que queriam se desenvolver e eles ajudaram eles a se desenvolver. Foi uma mão lavar a outra, eles construíram os devidos impérios. Né? Então, a gente está precisando agora da geração a geração de mercado financeiro a gente criou. Porque começou a divulgar, todo mundo quis entrar para o mercado financeiro. Agora a gente está precisando da geração de empresário boludo. Porque agora vem a gente tem que dar saída para esse dinheiro. Se está entrando tanto CPF na bolsa e não tem um IPO, para onde que esse dinheiro está indo? Está dando valuation esticado para a empresa que não deveria. Né? Não está esticado, sei, mas vai ficar. Porque a gente está subcomprado ainda. Mas vai ficar. Vai ficar. Vai ficar, porque se essas pessoas estão aprendendo a investir e não tem negócio novo, tanto é que elas estão mandando dinheiro para os Estados Unidos. Para que a gente está investindo em outro país? Tanto? Não estou dizendo que não tem que diversificar, mas... Porra, não dá pra desenvolver melhor o mercado aqui dentro, né? Essa visão é um pouco polêmica, né? Porque, por exemplo, você pega hoje... nem de consultorias, muita gente fala que você tem que ter 60% do seu capital numa moeda. Mas hoje não dá pra discordar deles. O ponto é, os Estados Unidos tá com a maior parte das boas empresas. Agora, se a gente desenvolvesse o mercado aqui, melhor um pouco, né? Poderia esse dinheiro ficar aqui também. O investidor tá querendo, tá com apetite, pô. Tá com apetite, tá até investindo em mercado externo, tá com apetite, tá sobrando dinheiro. Não estamos conseguindo bons projetos aqui dentro que captam esse dinheiro. Cara, não adianta. Se você começa a ter empresa aqui dentro que cresce a 500%, 600%, o cara não vai mandar dinheiro pra fora. Não vai. Ninguém olha pra porra de risco. O brasileiro olha pra risco aonde? Se o brasileiro olhasse pra risco, a gente não votava no PT, PSDB, sei lá quantos anos. O brasileiro não faz análise de risco.
Você ainda acha que hoje essa falta de culhões dos empresários e até um pouco da população é por conta... É trauma, cara. Quê? É trauma. Trauma. É trauma, pô, tá maluco, hiperinflação, miséria do caralho. Mas não deve voltar, né? Assim, a gente pensa... Não volta. Só que o problema é que, cara, se eu pegar você todo dia, você acorda de manhã, eu te dou uma mãozada na cara de furo seco com garfo quente, no sexto dia você já tá aqui. E aí pra voltar... Você passa 30 anos da sua vida. Você nunca viu a superação de trauma? Pessoas passam 30 anos. Pessoa que foi agredida na infância, etc. Passa 30 anos. Trauma pra sempre. 50 anos. Trauma. 70 anos. Trauma. O Brasil vem de uma coletiva de traumas. Olha, a gente tá no período mais longo de democracia do Brasil. Estamos falando de 30 anos. É o período mais longo que a gente já teve de democracia no Brasil. Lembra disso? Mais longo, 30 anos. Desse período, todos os ex-presidentes da República foram presos. Todos. Inclusive o Temer. Preso um dia só, mas foi. Todos. Ou preso ou tomar impeachment. Só FHC que não. Um só. É difícil, cara. Aí você vai empreender aqui, sabe o que? Tomar risco? Complicado, cara. O cara pensa várias vezes. Agora, tem uma geração Z aí, tá vindo? Que não importa com isso. Eles não estão traumatizados. Eles foram criados já numa galera mais um pouco mais... Porra, vai dar certo, vambora. Foi criado em 2002 pra frente. A gente contratou um monte deles aqui, é isso, na alegria. Pô, o Lula é legal, pai da garotada. Não tá nem com nada, eles não tem compromisso nenhum com a realidade. Eles não sabem a merda que foi o mundo. Eles não estão nem aí. Ah, não, que a hora troca impeachment, eles acham que é divertido. Eles não tá nem com nada, pra eles é tudo oba-oba. Porque como não passaram necessidade mesmo, não teve confisco, que esse trauma mais feio, né? Então, pra eles, assim, é um oba-oba. A política pra eles é um negócio engraçadinho, eles acham divertido. Não tem, compra toalha do PT, ou do Bolsonaro e vai pra rua. É uma alegria. Então, essa geração menos traumatizada, eles vão fazer bem pro país. É porque o resto, cara, a gente é tudo traumatizado. Você olha assim e fala, esse trem vai dar merda, velho. A gente daqui do jeito que a gente é, cara, pró-mercado, você olha pro trem e fala, esse trem vai dar uma merda uma hora. Você investe pensando que vai dar merda. Você fala assim, uma hora dessa, esse trem dá uma bosta, cara. Você vai investindo, que você fica meio na... Assim, eu acho que o fato da gente estar aqui é porque a gente quer dar um passo pra frente, né? Um passo no abismo. Isso é fato. Mas que, por exemplo, às vezes a gente... Uma coisa que não importa é que a gente olha muito a política. Então... No sentido assim, a política em si, as medidas econômicas mudam, tipo, por exemplo, o que o Temer fez, algumas coisas estão refletindo hoje, já de melhoria, e vai demorar muito, né? E a gente fica muito nessa preso que, eu só posso investir quando só tiver a direita. Só posso investir quando tiver alguém... Quando tiver do jeito certo, quando tiver controle fiscal, etc. Mas o ponto é que eu tô te falando é isso. Mas mesmo assim, mesmo quando você investe nesse cenário, você ainda fica assim, mas daqui 2 anos tem eleição. Já vem aí alguém que vai mexer nisso aí. Tá bom? Tá, mas também não tá muito bom também. Então a nossa percepção de risco, ela é alterada pelos nossos traumas pessoais, né? O Brasil foi muito arriscado, ele é arriscado. Só que não é mais tão arriscado quanto antes, mas ele ainda é muito arriscado, né? Então Mas Sarney era 1.800 de inflação, loucura, né? Chegou 1 milhão, 1 quadrilhão, se você olha desde o período, trocou de moeda 10 vezes. A gente tá no período de estabilidade. O problema é que a estabilidade do Brasil ainda é caótica, mas é estabilidade, teoricamente também estável. Sim, a gente tem juros, já chegou a 15, mas já foi 25 no começo do governo. Não, é o que eu tô falando, tá no período, relativamente as coisas estão até melhores, só que a capacidade nossa de acreditar, ela já acabou, ela não existe mais. Então, pra você fazer o brasileiro voltar a acreditar no Brasil, que é o grande desafio dessa geração nossa. Por exemplo, muita gente fala de educação financeira, que a educação financeira ajudaria nessa mudança do país. Tem alguma coisa mais básica que você pode fazer? Porque assim, muita gente quando associa educação financeira, associa simplesmente a investimento. E às vezes a educação financeira, na minha cabeça, às vezes é ensinar, às vezes, uma criança a fazer arroz, sabe? Tipo, como ela se alimenta, para escolher alimento, como que ela escolhe uma coisa básica para não gastar muito, não gastar produto. É umas coisas, não é tipo, como que ela faz para ter alguma... habilidade manual para desenvolver isso também. Então eu acho que parte disso não é só... A gente fica muito focado no dinheiro. Não, é tudo. E assim, a gente tem escassez de dinheiro. Por isso que a nossa mentalidade é um pouco de escassez disso. Eu não sei mas como você enxerga, né, essa pergunta? Cara, eu acho que a gente precisa resgatar a moral do brasileiro primeiro que a questão financeira. Assim. Porque assim, todos os nossos heróis nacionais, né, a gente falou mal de todos eles. A gente transformou todos eles em pessoas completamente
horríveis. Então você pega qualquer história de qualquer um, Dom Pedro II é canalha. Aí o cara que proclamou a República é canalha também. Né? O Marechal Deodoro. Aí o Tiradentes era canalha também. Então os feriados nacional virou tudo canalha. Pra gente, o povo tudo ficou, era tudo gente vagabundo. Né? Então, nossos políticos todos não têm moral. E aí ficou uma coisa, que é um povo que não tem no que se alicerçar, né? Quem são os heróis nacionais, então? Então, quem que a gente acredita? Você não pode virar pro seu filho e falar que o presidente da República é sério? Quem é? Se o cara é o presidente da República, que ele deveria ser sério, tudo foi preso, é porque eu não tô falando se tá certo ou se tá errado. O que eu tô falando é que o fato é esse. Você vai ter que orar pro seu filho e falar, o fulano tava preso um dia desse. Você fala, pô, mas quem vai preso não é bandido? Porque a gente sabe que quem vai preso é bandido. Não importa o que você fala pro seu filho. Uma hora você vai falar, um vai falar que o outro foi injustiçado. Não, mas o Lula foi injustiçado, o Bolsonaro foi injustiçado. Você vai falar. A gente vai ter que contar alguma história. Um dos lados você vai falar que foi injustiçado, você fala que os dois era pilantra mesmo. De um jeito ou de outro é. Então metade dos caras que chegou no cargo mais alto do país é pilantra. Como é que você confia agora no dono da padaria? Não sei o quê. Porque, pô, se até o presidente da República ele é imoral, se o deputado é imoral, se o senador é imoral, né, isso não é uma coisa do Brasil, do cara ser imoral. Agora, quando você vai no Japão, por exemplo, você não tem o costume da pessoa falar mal do presidente da República, do imperador. Não se vê isso. Porque se você desmoraliza toda a autoridade que existe dentro de um país, né? Se os juízes são bandidos, o presidente é bandido, então, porque você fala pra todo mundo que todo mundo é bandido, você tá criando que cultura na cabeça das nossas crianças? O que essa pessoa tem de referencial? Então, quem é a pessoa séria, então? Porque, aparentemente, dentro do nosso país, ninguém é sério. Esse é o problema. Então a gente precisa talvez de um resgate da moral. A gente vai ter que arrumar algum personagem, um alecrim dourado, pra gente falar que ele era sério. Que foi o nosso último presidente sério pra eles se ancorarem em alguém. A gente não tem referenciais pras crianças hoje, cara. Não tem referência de valores morais. Tá faltando valores morais. Profundamente, tá faltando valores morais. O pastor da igreja não é valor moral. O padre não é valor moral, porque a gente faz piada com tudo. Padre é pedófilo, pastor é sei lá o quê, pastor é bandido. Ou faz. Não, mas eu tô falando no coletivo, no imaginário coletivo. Então vai lá, se eu sou uma criança, eu me espelho em quem? Porque aparentemente não tem gente séria no país. Véio. Nenhuma instituição é séria. O Brasil fez deboche com tudo quanto é instituição e é isso. Eu acho que o primeiro trabalho aqui vai ser arrumar, aí depois agora falar que os professores é maconheiro. Porra, não tem da onde você escapar, mano. Não tem profissão séria nesse país. Só sobrou os bombeiros. Acho que é isso, por enquanto. Não sei se já bombeiro já é corrupto. Policial é corrupto, já dependendo da região do país. Já. Cara, muito difícil. É um cenário muito complicado. Você não tem respeito, não tem moralidade. Porque, assim, não dá pra gente falar que todo mundo é bandido. Mas você acha que a gente precisa de herói, assim, dessa forma? Na construção do cidadão, preciso. Véio. Eu preciso ter alguém que eu quero ser. Véio. Se eu sou uma criança, tem que ser alguma coisa que eu quero ser. Se tudo que eu quero ser é bandido, como é que eu faço? Mano, você pega uma criança, vai falar, cara, o que você quer ser? Eu quero ser um médico, eu quero salvar a vida. Fazer alguma coisa. A criança, ela se inspira nessa coisa mais lúdica, né? Eu lembro de ver... A gente tá mal. Eu lembro de ver um Roda Viva uma vez, de alguém perguntar por que no Brasil não tinha Nobel, né? E o Brasil é particularmente muito bom em destruir seus próprios ídolos. Então o cara é bom, se destaca, lá tem fora, mas logo mancham a imagem. Enquanto em quase todos os outros lugares... Defende-se, né? Defende-se, né? Tipo a questão, por exemplo, Santos Dumont também, né? Que teve uma realidade com os irmãos Wright lá, mas definitivamente ele foi o primeiro a fazer o avião voar. Mas o Santos Dumont até escapou, né? O Santos Dumont, o Ayrton Senna, tem alguns ícones da sociedade que eles escapam. Não sei por que razão o brasileiro decide uma vez a cada 100 que alguns eles são... O Santos Dumont escapou, não tem muita controvérsia. Mas, por exemplo, eu já vi coisas, inclusive na internet, já com o pessoal colocando documentário, já um pouquinho mais... de algumas outras coisas dele. Mas a gente que sofre influência americana, em geral, né? Porque os irmãos Wright ali, mas é difícil alguém falar mal do Santos Dumont, assim, aleatório, assim, nunca vi. Não, assim. Você vai na rua, Santos Dumont, vagabundo, nunca vi. Mas o ponto é que eu acho que é isso, precisa de um resgate, cara, de algum tipo de história possível pro Brasil, assim. Aí moralizar, né, um pouco a política, talvez começar a realmente tentar ir para um caminho de moralidade. Assim, não acho que vai acontecer, não. Mas perguntar onde que deveria estar os nossos esforços, eu acho que para se a gente quisesse ter uma geração melhor, é isso, né? Porque tá faltando inspiração para as crianças, cara. Faltando inspiração. Para os jovens, tá faltando muita inspiração. Os exemplos são escassos agora. É engraçado, né? Vocês têm uma visão mesmo, pô, quem nasceu na década de
Eu nasci em 85, né? Eu cresci em 90, 2000. Então, assim, o modelo era um pouco diferente, né? De música, de banda. Hoje, por exemplo, as bandas são diferentes. Algumas coisas... Tem bandido agora que é músico, cara. É isso, o cara vai lá e é filiado ao Comando Vermelho, cara. Não sei, isso não pode estar certo, cara. Não tô falando que ele devia ser preso, não acho que é isso. Vai lá, canta suas porcarias, mas existe uma idolatria muito. Mas sempre existiu idolatria, né? O bandido, o Brasil sempre gostou. Também, ironicamente. Você pegar até, tem um filme, o cara que roubava banco, né? O Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. É bom o filme, inclusive. Vale a pena ver. Assaltante de banco. O Brasil sempre gostou de uma história de bandido. Assim. Acho que é. Mas era um bandido mais funcional. Do tráfico de droga, aí foi... Até os bandidos tinham um pouco mais de moralidade, eu acho. Talvez a gente só tá ficando velho também. Mas eu sinto que o bandido tinha um pouquinho mais de moralidade. Roubar banco é difícil, cara. Eu nunca tentei. Mas é porque tem que ter coragem, né? Você entrar armado dentro de um banco... De certa forma é um ato de coragem ou de estupidez, mas exige. Coragem né? Mas não tô dizendo que é inspiracional. Não é inspiracional. Não é, mas assim, exige determinada coragem, né? Traficar droga, não. Fuder a família dos outros, não. É porque quando fica assim, falta um ídolo e um ícone, eu sinto uma falta de, tipo assim, cara, eu acho que quando eu vejo os jovens, eu vejo que eu acho que você tem que seguir muito o exemplo da família, né? A família tem que estar muito estruturada, mas aí eu falo assim, mas e quem não tem a família estruturada? Ninguém tem. No Brasil atual, ninguém tem. É tudo casal divorciado, um monte de filho sem pai. Ué, cara, é a realidade do país. É porque eu sou um pouco, nesse sentido, um pouco mais conservador. Mas é que a gente é goiano, cara. Aqui o mundo é outro. Você vive numa abstração. Você pode andar com o celular na rua. É outra história. Você não tá morando no Brasil. Você mora em Goiânia. É diferente. Cara, aqui ainda tem valores muito tradicionais. A gente tem 2 cidades históricas. A gente é um estado com deficiência. A gente tem dificuldade de se livrar da história, né? A gente carrega a história. Nosso estado é monárquico. O primeiro governador do estado e o último tem o mesmo sobrenome. Mais tradicional que goiano não existe. Não, eu falo, e pro norte pode ficar mais 500 anos. Eu falo um negócio, né? Assim, o pessoal me pergunta, aí, até na questão de recomendação, a gente faz uma diligência de gestora. Eu falo assim, sai um produto novo de uma asset. Cara, se eu não chegar no CIO e pegar na mão dele, não vem falar comigo. Assim, cara, mas é porque você é goiano, isso que eu tô tentando explicar. Olha tudo que a gente é doido. Ó. Vou te explicar uma coisa. Quando você dá um exemplo de Goiás, é isso. Ó. Primeiro exemplo de Goiás. Então, Caiado foi o primeiro governador da capitania hereditária aqui ainda, né? Lá na época. Hoje em dia, o governador chama Ronaldo Caiado ainda. Estamos na mesma linhagem. Nosso prefeito... Do agronegócio, família forte do agronegócio. Do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. Manteve o status quo. Vai permanecer assim para sempre. Aí a gente tinha um prefeito da cidade que era o Iris Rezende. O pessoal votou nesse velho infinitamente. Eu gosto do Iris também. Eu também, igual todo goiano. O Iris já tava só a alma dele. Já tinha 95. Ele ganhou a eleição. Sei lá, não sei, não é 90. Ele tinha uns 80 e pouco. Mas ele já tava muito velho. E ainda foi uma maravilha. A gente achou ótimo o mandato ainda. Aí tinha que ter um sucessor dele. Aí o que as pessoas pensaram? Tinha o Vanderlan, mas o Vanderlan é muito jovem, só tem 50 e poucos anos. Vamos eleger o Maguito Vilela. O Maguito Vilela, tradição, pô. Tradição do estado de Goiás, a família dele, família Vilela, tradição do estado de Goiás. A gente falou, vamos votar no Maguito. E o filho dele é o vice-governador, que deve virar governador. Não troca, é a mesma coisa. A gente é monárquico, a gente tem inclinação à monarquia. A gente tá escolhendo algum filho de alguém pra gente votar, mas é filho de quem? E a gente só vota no filho de alguém. Aí precisa ter base. É o filho de quem já tá. Porque senão vai trocar isso aqui, daqui a pouco isso aqui vira democracia e dá errado. Aí a gente foi escolher. Aí o Maguito, cara, situação horrível, inclusive. O Maguito tava doente, né? Ele pegou na época da Covid. O Vanderlan Cardoso, que era um cara... Não é um cara que começou na história política agora, não. 30 anos de história política. 30 e poucos anos. Foi prefeito, senador Caneta. Foi senador. Tentando virar prefeito de Goiânia. Vai fazer 30 anos que ele tá tentando virar prefeito de Goiânia. É isso, cara. Por aí, uns 20 e poucos anos que ele tá tentando virar prefeito de Goiânia. Desde quando eu era menino, ele tá tentando virar prefeito. Daqui a pouco prefeito. ele tenta Aparecida, a gente tentar aqui. Não. Em algum momento vai chegar a vez dele. Mas é porque aqui é monárquico. Ele tem que apresentar primeiro os meninos dele pra gente ver se funciona como porque vai trocar a monarquia, não funciona. Aí... Vem ali todo esse caminho, o Maguito na eleição, o Maguito doente. O Vanderlan vai na televisão e fala, gente, o Maguito tá doente. Vocês não podem votar nele com o homem tá com risco de vida, sabe o quê? O que a gente faz? Todo mundo xinga o Vanderlan. Como que você fala que o Maguito tá doente? Você ficou louco, sei lá o quê, tarará, tarará. A gente vota no Maguito, porque o Vanderlan foi falar que ele tava doente. O Maguito faleceu, gente. O Maguito faleceu. O Maguito Vilela.
Faleceu triste. Eleito. A gente ficou com um prefeito que não fazia parte da nossa monarquia. Tá lá, o Rogério Cruz. Atrapalhou o nosso sistema. E agora todo mundo puto. Todo mundo puto. Eu nem sei se ele foi muito mais ruim que os outros ou se ele só não fazia parte do que a gente queria. Aí foi e virou prefeito. E ele ficou desse jeito. Agora o filho do Maguito provavelmente deve ser o candidato a governo do estado. Muito provavelmente. E aí é mais 500 anos de Vilela. De Vilela agora. E aí? E é porque aqui a gente tem uma inclinação à monarquia. Goiás tem uma inclinação clara à monarquia. Por isso, se você perguntar, se você fizer um plebiscito aqui amanhã, vamos pôr monarquia, o povo fala, vamos. Acho que ninguém vai assumir isso, mas todo mundo vai pensar, não. Claro que assume. Ninguém vai. Não, você não pode chamar de príncipe. Você vai ter que chamar assim, não. É governador interino. Aí a gente fala, governador. Põe um caiado governador interino. O povo fala, tá bom. Mas deixa assim, tá bom. E passa pro filho dele depois, não, tá bom. E de repente, porque a gente não vai gastar com eleição. Não, vai todo mundo. O pessoal fala, já é muito mais fácil. Vamos jogar essa eleição em educação. A gente escolhe entre os caiados ali vai a cada ano ver quais que tem disponível e vota nesse mesmo que já tá desse jeito. Então Goiás é um estado muito tradicional. É isso, a nossa cabeça ela não funciona igual ao do resto do Brasil. Eu tô falando sério, eu tô falando em tom de piada, mas é muito sério. A gente funciona de maneira muito diferente. Em Goiás você ainda tem essa característica de achar, ó, aqui tem os empresários, aqui tem os políticos, aqui tem o pessoal de sei lá o quê, aqui tem sei lá quem da borracharia, que tá 30 geração da borracharia. A gente é meio monarca em quase tudo. As mesmas famílias fazem a mesma coisa há anos. As construtoras da mesma família, só que é da mesma família. Aí tem os meninos inteligentes que o pessoal quer tirar da periferia, aí alguém adota e ajuda e funciona. É basicamente isso. Goiás é esse o movimento. Tem alguém que sempre vai ser ajudado em cada geração. Que é os meninos, ó, tem uns meninos inteligentes aí que a gente precisa fazer alguma coisa. Aí vai lá, pega. Eu tô nessa leva. Minha família não era tradicional, mas eu tô dos meninos inteligentes, pegaram, me ajudaram. É isso. Eu acho que vou fazer a última pergunta aqui, porque acho que esse final aqui ficou legal. Eu vejo que às vezes você posta muita questão. Eu gosto muito que você. Algumas coisas tradicionais, é bem goiano mesmo, essa coisa identifica, né? E você tava falando dos livros, de coleções de livros que você tinha. Eu gosto. E eu achei engraçado, porque. Cara, hoje é a casa da minha mãe, mas era da minha avó antes. Tem várias coleções, assim. Então, quando você passa, assim, ó... Tipo, e aí tem até da minha infância, tipo Barça, sabe? Tipo, a coleção da Barça, que era o que a gente estudava. A Wikipédia. Era a Wikipédia Master Google, Blaster. Wikipédia, era tudo a Barça. Nossa senhora, Barça era tudo. Era tudo a Barça. Tudo Barça, você olhava ali... Eu lembro que até na época surgiu um negócio, mas... E por exemplo, minha avó, ainda eu falei de Getúlio, mas minha avó era getulista. Tem 7 do Getúlio lá. Tudo que falava, minha avó getulista lá. Roxo, podia falar mal, não. Getúlio mas pra monarca. É, exatamente. Era engraçado. Eu vejo essas. Quando eu vi esses livros, você falava assim. E você tem um apego muito grande também com essa questão, né? De livros, de coleção, de primeira edição de uma coleção do Jorge Amado, assim. Eu tenho uma coleção do Jorge Amado. Cara, minha mãe, ela gostava muito de ler, né? Minha mãe, ela abriu uma livraria. Faliu. No Brasil Café. E ela gostava muito de ler e tudo. E ela colocava, tinha mania de pegar esses livros, ela colocava uma florzinha dentro, assim, ela ficava toda seca ali e tal. E eu fui pegando o gosto pela leitura, muito disso, minha mãe lia pra mim, meu pai também e tal, eu gosto de ler, minha família inteira, todo mundo lê bastante. Daí, meu pai, que você ia na casa dele, você achava livro até dentro do pote de arroz, lugar que ele ia pegando aqueles livrinhos pequenos da LM Pocket, né? Da LM Pocket, e aí saía lendo aquilo e todo lugar eles deixavam, então... Fui lendo a vida inteira. Só que minha mãe, ela, diferentemente do meu pai, ela se importava muito com qual edição que era, que ela tentava encontrar, né, as edições, as primeiras impressões dos livros ali. Só que ela não tinha muita grana pra brincar desse esporte, né? Então ela conseguiu um ou outro na vida, assim, e eu roubei dos meus irmãos, quando minha mãe faleceu, agora eu contei no programa, vamos pegar de volta, né? Mas quando minha mãe faleceu, eu fui lá em casa, roubei, né? Foi a herança que eu peguei da minha mãe, foi os livrinhos dela, eu peguei. Aí eu peguei todos os que eu tinha e completei a coleção inteira. Saí gastando dinheiro pra completar a coleção inteira. Então fui comprando tudo, assim, e aí ficou daquele jeito. Parece um estante de enfeite, né? E parece quando você vai numa casa... As casas antigas aqui, não sei se o pessoal conhece, mas as casas antigas tem muito isso. E minha casa é tudo desse jeito, é nessa estética de casa velha daqui de Goiás. Não tô falando que é velho. Mas não, minha casa... mas eu fiz pra parecer uma casa velha tipo mesmo. Assim, você tem as estantes, assim, com os livros. Então, isso pra mim é uma característica que, assim, eu ia à casa de amigos dos meus pais e tinham isso também. Tipo, criança não pode aqui, porque aqui é meio que biblioteca, sala de conversa. Isso aí. É meio essa vibe. Eu fiz minha casa meio nessa vibe. Então, assim. Quando você mostrou lá os livros, eu falei, putz, parece muito essa... me lembrou bastante essa... Mas é porque isso me causa um conforto, assim. Eu gosto desses ambientes, assim, acho legal.
Ah, mas é ótimo também, assim. Igual com eu vi isso e lembrei da minha infância. Então, é engraçado. Lembrei dessa fase, assim, é bom, enfim. Eu até me empolguei aqui um pouquinho com essa questão aí. Cara, obrigado pela conversa. Eu acho que a gente acabou conversando um pouquinho, deu pra conhecer bastante você, a UVP, seus projetos. Fico muito feliz de ter feito esse podcast aqui com você. Cara, eu que te agradeço, cara. Eu não sabia que você era tão legal. Senão a gente tinha marcado mais vezes, né? Já tava aqui em Goiânia mesmo. Já tá aqui em Goiânia. Pô, mas muito bom, cara, poder conversar com você aí. Super legal.